Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao terceiro dia do primeiro simpósio de Neuropsicofarmacologia, uma organização das Ligas de Química Medicinal e Farmacologia da UFSCar e Neurologia e Neurocirurgia da USP Bauru. Meu nome é Maria Clara Espósito, eu sou estudante de Medicina pela UFSCar e faço parte da gestão da Liga de Farmacologia. Eu vou estar aqui hoje com vocês ao longo dessa primeira palestra, tá bom? Eu espero que todos aproveitem ao máximo essa oportunidade de compartilharmos esse espaço virtual com palestrantes incríveis que discutirão temas de vanguarda na neuropsicofarmacologia. Eu vou passar uns recados iniciais, tá? Então, inicialmente serão 2 links de transmissão por dia, igual nos últimos 2 dias, né? Então, fiquem atentos, porque essas informações já foram liberadas pelo e-mail, pelo Telegram e também contam aqui na descrição do vídeo. As perguntas poderão ser feitas aqui pelo chat do YouTube, assim como pelo Instagram do evento, tá? Um último recado, são 2 check-ins por dia, pessoal. Então, eles estão sendo liberados para preenchimento nos últimos 30 minutos de cada palestra. Ou seja, das 8 às 8h30 e das 9h30 às 10, tá? Agora, eu gostaria de chamar para a primeira palestra a palestrante, doutora Mônica Anderson. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada, Maria Clara e todos da comissão por esse convite tão gentil. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a gestão, né, pela sua presença em nosso simpósio. Muito obrigada por ter feito essa gentileza de aceitar nosso convite e disponibilizar esse tempo para o nosso evento, né? E eu que agradeço novamente. Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, no domingo, no dia do exercício da cidadania, mas vocês foram tão motivados, tão empenhados, eu falei, vamos lá. E o primeiro que eu adoro é dar aula. Então, por que não? Então, eu vou apresentar um pouquinho a senhora. Então, a doutora Mônica é biomédica e professora, né, docente da Escola Paulista de Medicina, e hoje ela explanará sobre a psicobiologia do comportamento sexual e suas implicações farmacológicas, com relevância para distúrbios neuropsiquiátricos e disfunções sexuais. Professora, a palavra agora é sua, fica à vontade para dar início a essa palestra. Maria Clara, muito obrigada. Deixa aqui compartilhar a tela. Deixa eu só abrir aqui. Deixa essa aqui. Vocês não estão vendo, né? Ainda não, professora. Deixa eu compartilhar aqui na janela a tela inteira. É o mundo tecnológico que a gente vive. Estou apertando aqui, nada acontece. O computador girando aqui, vamos ver. Tá com delay aqui. Não, sem problema. Ele tá girando, vamos ver se ele entra. Senão eu cancelo e inicio de novo. Deixa eu cancelar, porque ele tá rodando em falso. Agora ele parou tudo, Maria Clara. O Chrome não tá respondendo. Qualquer coisa, você pode mandar a apresentação para alguém da gestão e aí a gente consegue compartilhar pelo nosso também. Só que agora, assim, minha tela tá toda branca e ele tá girando aqui. Peraí, porque eu não consigo nem entrar no meu e-mail. Antigamente era o computador que não funcionava quando a gente ia dar aula em algum lugar. Agora é o de casa que dá essas... Eu tô com só receio de dar stop aqui. Professora, também tem a possibilidade de você fechar o Chrome e abrir de novo também. Eu vou... Tá, eu vou tentar fechar o Chrome, só espero não perder a conexão com você, mas senão eu entro de novo, tá? Não, tranquilo, aí você entra. Eu tô... Pessoal, a gente está tendo alguns problemas com a conexão, com a internet da professora.
mas já já a gente volta. Aí, voltamos. Aqui, vamos tentar de novo. Vamos. Compartilhar a tela, estou aqui na tela inteira. Ótimo, já estou vendo aqui que vai dar certo. Só que agora eu preciso só entrar na minha aula. Você está vendo, Maria Clara? Sim, tem uma barrinha embaixo que tem a opção de ocultar. Isso, perfeito. Pronto. Agora tudo certo. Tudo certo, boa aula. Muito obrigada, Maria Clara e todos da comissão. Boa noite a vocês. Hoje, nesse dia de exercício da cidadania, espero que todos tenham pensado muito bem. A gente tem que pensar em quem que a gente vai votar, para depois a gente não se queixar. Em termos de exercício da cidadania, a gente tem que pensar que a ciência hoje está sendo extremamente valorizada, porque é a ciência que vai fazer a gente ter uma vacina contra este coronavírus e fazer com que a gente possa um dia ter essa aula presencial. Mas até lá, vocês viram que tivemos aí uns problemas tecnológicos, mas o que é importante é a gente passar a informação. E eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para dar essa aula, porque é minha linha principal de pesquisa. Eu sou professora da disciplina de Medicina e Biologia do Sono da Unifesp, diretora do Instituto do Sono, e dentro do tema sono, eu tenho algumas escolhas, mas a minha principal, aquela que eu amo de paixão, que a gente tem motivação com eu e meus alunos para estudar, é sono e sexualidade. Eu estudo isso há exatamente 20 anos, até um pouquinho mais do que isso. E a ideia é que eu vou convencer vocês como que o sono é importante, e dentro deste sono importante, uma das vertentes que é a sexualidade. Uma outra que eu estudo é sono e pele, por exemplo, que é o maior órgão do corpo humano. Tem várias repercussões quando a gente não dorme, mas também é importante entender agora nessa interface com a sexualidade. Qual é o primeiro registro em termos de sexualidade que a gente tem em relação ao sono? Reparem nessa pintura de caverna, 17 mil anos antes de Cristo, uma pintura numa caverna na França. Eles desenharam um indivíduo. Aí vocês falaram assim, mas você falou que era sono. Pois bem, durante o sono, a gente tem dois grandes estados ou estágios, que é o sono REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, sono REM, que é a fase dos sonhos, porque a gente mexe os olhos, tem atonia muscular, para impedir que a gente faça os nossos sonhos, por exemplo. Imagine se vocês estivessem sonhando que vocês estão chutando bola, e se vocês estivessem dormindo com alguém, e durante o sono vocês chutassem as pernas, a pessoa do lado machucaria, ou você mesmo pode se machucar. Felizmente, a gente tem essa atonia muscular, que nos dá esse relaxamento muscular, impedindo que a gente realize os nossos sonhos. A fase que não é de sonhos, que não é do sono REM, é a fase não REM, N-REM, que é bem conhecida assim nos livros. E esse não REM, ele é dividido em N1, N2, N3, depois da última classificação das fases do sono feita pela academia. Muito bem, então a gente tem não REM e REM. Como eu falei, a gente tem a fase dos sonhos. E olha só, essa pintura da caverna ilustra exatamente um episódio de sonho. Esse indivíduo provavelmente percebia que ele sonhava com objetos de caça, ferramentas de caça, objetos, animais que eles caçavam, por exemplo, esse bisão, uma ave. E repare como ele ilustra a própria atonia muscular. Ele sabia que uma fase do sono ele ficava imóvel. E essa representação, para mim, ela é fantástica. Ela, até hoje, em 2020, se eu pedisse para vocês desenharem uma folha de papel, atonia muscular do sono REM, seria difícil. Mas olha como ele estende os braços, a quietude. E aqui eu chamo a atenção para a ereção peniana que acontece durante o sono REM. Naquela época das cavernas, eles já sabiam disso. Muito bem, nós tivemos o advento da polissonografia, que é registro de noite inteira, para a gente verificar o que acontece durante esse sono. E aí que se descobriu, lá em Chicago, que a gente tem esse sono REM e não REM.
Com o advento da polissonografia, nós temos múltiplas variáveis biológicas sendo registradas, e uma delas pode ser ereção peniana. No exame de rotina, não se inclui registro da ereção, mas se for para pesquisa ou por uma queixa do paciente, você pode colocar esse anel, esse eletrodo ao redor do pênis, e assim você faz essas medições. Nós temos 4 a 6 episódios de REM ao longo da noite. Isso significa que a gente tem 4 a 6 ciclos de sono. Se vocês me perguntarem quanto tempo a gente sonha por noite, a gente sonha, em média, 1h30, 90 minutos, para quem está dormindo bem. Os homens têm 4 a 6 episódios de sonho também, e pelo menos 80% desses episódios são acompanhados de ereção peniana. Que interessante, num domingo à noite, 15 de novembro, aprendermos que os homens têm ereção peniana associados ao sono REM. Isso também acontece nas mulheres, só que é menos evidente por motivos óbvios. Assim, a gente pode estudar o sono e a sexualidade. É importante mencionar que há doenças do sono em relação à sua sexualidade, que a gente vai denominar aqui de parassonias sexuais. São episódios relacionados à atividade sexual que a pessoa não tem recordação no dia seguinte. Então, episódios que já foram descritos na literatura científica. Pai que estuprou filha, que estava dormindo junto com o casal. Um subordinado que tentou fazer um ato sexual com o seu chefe, de forma não consentida. Atividade urinária em locais públicos no meio da noite, estupros de ambos os sexos e ainda masturbação de forma violenta. Essas pessoas, como eu disse, elas não têm memória desses fatos. Muitos chegam a ser levados para a justiça porque foi feito de forma não consentida ou contra menores. Teve se não me falha a memória, nos Estados Unidos. Ele bateu o carro, ele estava alcoolizado, ele parou na casa de um conhecido, e esse conhecido falou, olha, você está um pouco machucado, bateu a testa, tal, dorme aqui, que amanhã a gente te leva no hospital, a gente verifica o que aconteceu com o carro e tudo mais. E ele tentou estuprar a criança que estava na casa. Assim como há tantos outros relatos. Mas, como não tem recordação, você precisa de testemunhas. Geralmente é o cônjuge, a cônjuge que faz esse relato, falando, olha, essa noite você teve uma masturbação violenta, ou tentou fazer um ato sexual não consentido. Nas mulheres predomina mais a masturbação, e nos homens mais os atos sexuais. Mas pode haver masturbação, como eu falei, é uma masturbação diferente, inclusive com fraturas penianas. É importante dizer que essas parassonias sexuais estão relacionadas com privação de sono. Se as pessoas têm essa doença do sono, quanto mais privadas de sono elas estiverem, mais estressadas ao consumo de substâncias, pior as parassonias. Mas elas são muito raras, muito, muito raras, por isso não se preocupe. A perda de sono é diferente, ela é extremamente comum nos dias atuais. Então, independente da pessoa não ter nenhum distúrbio de sono, nós estamos cada vez cronicamente privados de sono. Como isso fica em relação à sexualidade? Vou comentar um pouco sobre as mulheres, depois um pouco sobre os homens, vou comentar sobre modelos animais e depois eu vou tentar mostrar o que a gente tem até hoje como considerações finais, e aí eu estou aberta a perguntas de vocês. Em mulheres, nós temos diferentes fases da vida reprodutiva, desde a menarca, que é a primeira menstruação, depois a gravidez, ela tem filhos, ela pode, com o avançar da idade, assim, entrar na menopausa. A partir dessa menopausa, ela já tem mais distúrbios de sono, aumenta o peso e ela tem mais queixas em relação à sua sexualidade. Uma pelo ressecamento vaginal, 2 por diminuição de desejo e libido, e os hormônios estão completamente alterados. E essa diminuição do apetite, do desejo sexual, está relacionado muito com os distúrbios de sono apresentados por essas mulheres. Esse trabalho foi feito de uma forma bem detalhada, é um tema difícil. As mulheres têm vários aspectos que elas consideram dentro da psicologia da sexualidade,
para a mulher é bem mais complicado ela imaginar esse cenário. Se ela está se sentindo bem, ela é mais propensa a ter mais desejo, se ela não está bem, ela é menos propensa. Isso é bem diferente para a maior parte dos casos femininos em relação aos casos masculinos. E esse estudo conseguiu fazer esse destrinchamento e observou que mulheres que dormiam entre 6 e 9 horas se sentiam sexualmente mais ativas em relação àquelas que dormiam menos de 6 horas. E essas que eram sexualmente mais ativas, porque elas tinham sono entre 6 horas e 9 horas, elas tinham mais satisfação sexual em relação àquelas que dormiam menos de 6 horas, que relatavam menos prazer na atividade sexual. Isso mostra que o sono é importante para o sono das mulheres. E nas mulheres, a gente tem que 1/3 das mulheres da cidade de São Paulo, elas têm insônia. Então, cada 3 mulheres, uma tem insônia. Pensem nisso. A insônia pode ser tanto de iniciação do sono, como de manutenção, como de despertar precoce. Resumindo, é assim, ou a mulher tem dificuldade de iniciar o sono, ou ela dorme rápido, mas ela tem um sono quebrado ao longo da noite, ou ela acorda muito cedo, tentando refletir sobre essa situação que está lhe incomodando. Em modelos animais, a gente consegue separar as variáveis. O ciclo menstrual, por exemplo, de ratas, ela é bem mais curta, cada 4 ou 5 dias. Da mulher é mais ou menos 28 dias. E nessa fase extra, quando ela está propensa, a ratinha, para ter o ato sexual com o macho. E aí, o que nós fizemos? Nós separamos ratas para um grupo de privação de sono por 4 noites e um grupo que dormiu à vontade. Então, o grupo P aqui é de privação de sono. E a gente verificou o que aconteceria depois dessas 4 noites de privação de sono, ou o tempo equivalente nas ratinhas que dormiram bem, que vou chamar aqui de controle, e nós fizemos diferentes grupos. Um grupo com progesterona, um grupo com estradiol, e um grupo tratado para verificar se os hormônios exerciam uma influência. O que nós observamos que é assim, o grupo PS, privação de sono, teve um efeito favorável nessa fase aqui de proestro, que é a fase que precede a vontade da ratinha, que é o famoso cio. A privação de sono foi boa. Então, parece que a privação de sono modula os hormônios, no caso das ratinhas, favorecendo a proceptividade. O que é proceptividade? É a procura da ratinha em relação ao seu macho. Aí a gente tem a receptividade. A receptividade é quando ela aceita o ato sexual, que é medida pela lordose. Perdão, vou espirrar aqui. E aí a gente observou também que a privação de sono foi favorável para essa indução da receptividade nas fêmeas. Nas outras fases, não observamos nada. Agora, reparem só, na fase de diestro, que é a famosa TPM, as ratinhas, elas lutavam com os machos, elas apresentavam atitudes que a gente chama de evitar o macho, elas tentavam se esquivar o tempo todo da presença dele e não permitiam, nesses 30 minutos de teste, nenhuma aproximação desse macho. A gente trocou por vários machos, porque de repente tem alguma ação aí, e realmente nesses 30 minutos não teve efeito. Vamos falar agora em condições clínicas. Agora eu vou falar um pouco dos homens. O primeiro trabalho que se conhece depois daquela pintura na caverna, no advento da polissonografia, foi na década de 70. O professor Christian Guilleminot, falecido o ano passado, ele foi o pioneiro em descrever que aproximadamente metade dos homens com apneia apresentavam queixas de disfunção erétil e problemas ejaculatórios e menor disposição para o ato sexual. Muitos anos ficou isso guardado, até que nos anos de 2000, eles descreveram que homens com apneia tinham um risco aumentado para disfunção erétil. Quanto maior é a gravidade e a índice de ronco, menor é a satisfação sexual, mas a parte boa é que se você trata essa apneia com um aparelho que chama CPAP, que é uma máscara, havia diminuição das queixas em relação à disfunção erétil. Nosso grupo lá do Instituto do Sono, fizemos vários levantamentos populacionais, que nós chamamos de EpiSono, Epidemiologia dos Distúrbios de Sono, nós já estamos na 4ª edição,
E nessa edição que nós fizemos com polissonografia, nós recrutamos uma amostra representativa da cidade de São Paulo para dormir dentro do laboratório de sono, com todos esses eletrodos que eu mencionei para vocês. Nós tivemos essa amostra de 467 homens de 20 a 80 anos, e olha que resultado interessante. 17% da amostra de São Paulo tinha queixa de alguma insatisfação em relação à sua potência erétil. Isso é uma autoqueixa. O homem diz no questionário que ele não tem capacidade sempre de ter uma ereção quando ele deseja. A presença de apneia aumentava esse risco de queixa em 2 vezes, e quanto maior era a gravidade medida pelo índice de apneia e hipoapneia, era de quase 3 vezes. E havia uma participação de homens com diabetes e hipertensão, tinham mais queixas ainda de disfunção erétil. Aí, o que nós fizemos? Pegamos o sono desses 17% dos homens que falavam assim, tem alguma queixa de disfunção erétil. E eu fui olhar a polissonografia deles. E reparem, o sono deles era extremamente fragmentado, mais de 15 despertares por hora, e ainda menor quantidade de sono REM, justo aquele sono REM, que é quando o homem tem ereção peniana. Isso mostra que se não tivermos um sono de qualidade, realmente o homem tem mais queixa de disfunção erétil. Aqui está representado o gráfico desses achados. De 20 a 29 anos, 7% dos homens da cidade de São Paulo se queixavam de disfunção erétil. E assim vai aumentando consecutivamente. Assim, os achados epidemiológicos mostram que há uma associação entre maior frequência de insônia e consequências negativas para alguns domínios da qualidade de vida. Quem viu isso foi o John Solteiro, um aluno que terminou mestrado sobre esse tema. E há uma associação da disfunção erétil com depressão. E essa relação depressão-disfunção erétil é permeada pelos distúrbios de sono, menores níveis de testosterona e pior qualidade de vida. A testosterona, ela é liberada durante o sono REM. Um homem que tem apneia, normalmente as apneias acontecem durante o sono REM, ou seja, fragmenta esse momento dos sonhos, que é quando há a liberação de testosterona. Assim, normalmente os homens com apneia obstrutiva do sono têm menores concentrações de testosterona. Se não tiver apneia do sono, mas o homem não tiver um sono de qualidade, e essa fragmentação do sono também pode levar à redução de testosterona. Uma dica aí para vocês. Aí eu fui para uma outra vertente, que foi estudar a parte genética dessa relação sono com sexualidade. Nós pegamos novamente essa amostra de 467 homens, mandamos as análises para um laboratório específico para verificar polimorfismos. Eu verifiquei o polimorfismo dos andrógenos, da progesterona, da oxonitocintase e de tantos outros. E de forma majoritária, a gente não encontrou muita coisa. Talvez porque a amostra precisasse ser aumentada, talvez os polimorfismos que eu escolhi não eram os de escolha. Mas o que a gente pode definir pelos estudos de Epson até este momento é que o padrão de sono ideal, aquele que a gente deveria seguir todas as noites, mantém as nossas concentrações hormonais adequadas. Isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. E no caso específico da ala masculina, protege contra a disfunção erétil. E ainda até este momento não existe uma relação específica de polimorfismos com essas queixas, autoqueixas de disfunção erétil, para esses polimorfismos da progesterona, da oxonitocintase e outros, de forma majoritária, porque a gente encontrou alguns detalhes, por exemplo, da faixa 40 a 45 anos, até 65 anos, mas a amostra talvez, como eu falei, tivesse que ser ampliada. Há um questionário que chama Índice Internacional de Função Erétil. Ele avalia vários aspectos, e o que tem se mostrado é que a privação de sono afeta esses índices, especialmente a função erétil, a satisfação do desejo sexual e a satisfação sexual como um todo. Dica novamente para se dormir bem. Como que a gente pode tratar essa apneia? Com um aparelho chamado CPAP, um aparelho de pressão positiva que, enquanto o indivíduo faz a pausa respiratória, essa máscara, junto com esse aparelho, força essa entrada de ar, mantendo a ventilação do indivíduo. Isso normaliza a pressão arterial, normalmente, os índices de diabetes e das queixas de disfunção erétil. E um estudo fez a comparação
do Viagra com essa máscara e mostrou que quando você tem somente o Viagra, ele causa um problema que é a dessaturação de oxigênio. E aí o indivíduo com apneia, ele vai ter uma piora da apneia. O ideal seria fazer o tratamento da apneia com o CPAP e ter esse adjuvante do sildenafil, que é o Viagra, de forma concomitante. Em relação aos modelos animais, vamos agora verificar esse estudo que foi feito lá pelo professor Guzal em Chicago, e ele fez o seguinte, ele colocou ratinhos dentro de uma câmara que mimetiza a apneia obstrutiva do sono, causando esse modelo de hipóxia intermitente, que é exatamente o que acontece no indivíduo com apneia. São pausas respiratórias intermitentes. E ele observou que os ratinhos e os camundongos, assim como os homens, têm ereções espontâneas durante o sono REM. Mas quando expostos a essa câmara, havia uma redução dessa frequência. E tanto é que isso acontecia de forma isolada, quando o animal estava sozinho na sua gaiola, ou em contato com a fêmea, mostrando que realmente a hipóxia, a falta de oxigênio de forma adequada, é um dos fatores fortemente associados com as queixas de disfunção erétil em homens com apneia. E mesmo quando esses animais eram colocados em recuperação de normóxia, ou seja, uma quantidade normal de oxigênio, mesmo assim não voltava como era antes. E eles trataram os animais com talafil, e isso minimizou os prejuízos em relação à disfunção sexual. Como eu falei, o ratinho também tem esses movimentos de ereção peniana espontâneos, que a gente vai chamar aqui de motivação sexual, porque não chega a ser o repertório completo da atividade sexual, que isso inclui um outro membro junto com ele. O comportamento sexual do ratinho é assim, ele encontra uma fêmea, ele faz a monta, mas isso não tem a penetração. Quando ele faz a penetração, que às vezes ele faz várias montas até finalmente conseguir fazer a penetração, a gente vai chamar de intromissão. E ele faz algumas intromissões, algumas montas novamente, até finalmente ele conseguir fazer a ejaculação, que é essa figura aqui do lado direito. Reparem a posição de lordose da fêmea. Nós testamos o efeito de privação de sono sobre esse comportamento de motivação sexual. Reparem que 4 noites sem o ratinho dormir direito, porque eu suprimi somente a fase dos sonhos, que a gente tem nos animais o termo paradoxal, que são sinônimos, parece que é um aumento. Olha que curioso, privação de sono parece que aumenta a motivação sexual. Isso vai a favor de um outro estudo que verificou que homens que passaram algumas horas sem dormir direito durante a noite, por uma única noite, eles tinham mais vontade de ver filmes com conteúdo sexual do que aqueles que dormiram durante aquela noite de forma constante. Parece que a privação de sono tem um efeito inicial agudo de aumento da motivação sexual. Nós fomos estudar nos animais quais seriam os hormônios envolvidos com isso. Parece que não é a testosterona. Porque olha só, a testosterona está reduzida justamente no ponto que tem mais ereções espontâneas. Eu chamo a atenção aqui que são ereções espontâneas, não havia fêmea na gaiola, somente o macho, e eu contei o número de ereções espontâneas ou masturbações que ele fizeram. Agora, a progesterona, que é o hormônio feminino, ele está coincidentemente elevado no momento que o ratinho tem mais ereções. Isso mostra que a gente sabe muito pouco da função sexual nos animais e, por consequência, também nos homens e nas mulheres. A gente tem que avaliar melhor qual é a fisiologia do mecanismo neuroendócrino associado com sono, e é isso que a gente sabe pouco. Outros estudos no nosso grupo mostraram que a privação de sono por 4 noites e a restrição de sono, deixar o rato dormindo pouco, mas por muito tempo, que é mais ou menos o que acontece na nossa sociedade, levaram a uma atrofia glandular e um acúmulo de tecido adiposo. Isso é muito ruim, isso prejudica a função sexual masculina. E ainda que ratos submetidos a esses modelos de privação de sono tiveram alteração tanto dos níveis hormonais, como das consequências sobre a prole. A gente esperou os bebezinhos, os ratinhos nascerem e fomos avaliar o comportamento sexual deles, e eles estavam comprometidos também, mostrando que há uma relação aí de transmissão desses efeitos deletérios da privação de sono. Eu comentei até agora situações em que o rato estava sozinho na gaiola. O que nós fizemos a partir daqui foi colocar uma fêmea receptiva, a gente trata ela com hormônios para ela se tornar receptiva, junto com esse macho que ficou 4 noites sem ter a fase dos sonhos. Reparem que ele tem
o grupo privado de sono, menor número de intromissões, ou seja, ele faz menos penetrações, ele demora mais para fazer esse comportamento, e esse comportamento, enquanto o controle faz isso em poucos segundos, ele demora muito, e o número total de ejaculações reduziu drasticamente. Se a gente pensar numa situação de modelo clínico, seria um homem que tem menor número de tentativas sexuais, menor número de ereções, mais tempo para conseguir ter essa ereção, e quando ele tem ereção, ele ejacula no menor número de vezes, podendo levar a problemas de fertilidade. E, de fato, a gente viu isso, um prejuízo da função espermática, desses ratos, tanto privados de sono como restritos de sono, e ainda essas alterações espermáticas, elas foram comprovadas em outros estudos também. Com isso, a gente foi avaliar os espermatozoides desses ratos privados de sono, e a gente viu que a viabilidade deles era significativamente comprometida. Assim, eu chamo um alerta. Nesse mundo que nós estamos hoje, que as mulheres postergam a maternidade, os homens também acabam adiando essa paternidade e cada vez nós estamos mais expostos a essa restrição crônica de sono, que os americanos denominaram de 24/7, ou seja, nós somos uma sociedade hoje que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Isso faz com que essa alteração do padrão de sono tenha uma das consequências não só sobre a sexualidade, mas também a fertilidade. Mais estudos são necessários para entendermos onde, como, quando a privação de sono age nessa ação da reprodução, porque isso pode alterar a formação e a perpetuação da espécie. Como considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção para a apneia do sono. Eu falei da insônia nas mulheres, mas a apneia do sono também acomete 1/3 dos homens. Aproximadamente 40% se eu for ser mais específica. E essa apneia do sono, que tantos conhecidos de nós apresenta, ela leva a prejuízos na função erétil, com uma alta prevalência de comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, há uma redução da satisfação sexual nesses homens que têm apneia do sono, impactos na função reprodutiva, que eu queria deixar esse alerta, essa mensagem aqui para vocês, mas lembrar que se esse homem procurar um tratamento médico por um médico aprovado pela Associação Brasileira de Sono, ou seja, ele é um especialista em medicina do sono, pode haver uma reversão dessas queixas, por exemplo, com o aparelho de CPAP. E há uma relação indissociável entre sono e sexo. Então, que bom, parabéns pela iniciativa de vocês não terem vergonha de falar sobre esse tema, é um tema extremamente relevante, sexualidade é um dos domínios da qualidade de vida, e quanto menos tabus a gente tiver e mais ousadia a gente tiver de ter coragem de falar de sexualidade para um sono melhor, e o sono levando uma vida sexual mais satisfatória, certamente esse domínio da qualidade de vida vai ser contemplado. Com isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham que eu possa tentar ajudar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Professora, muito obrigada pela aula super esclarecedora, foi muito incrível. Obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite novamente. E vamos para as perguntas, então. Vamos lá. Tá, primeira pergunta. No caso da relação de apneia e disfunções sexuais, obesidade não é um confundidor importante nos estudos clínicos? É sim, é um dos fatores confundidores. Na nossa amostra ele também estava presente, mas o que mais agravou realmente as queixas de disfunção erétil foi a apneia obstrutiva, mas a obesidade é muito importante ser considerada. Somente a obesidade já pode levar a queixa de menor função erétil. Ótimo, obrigada. Próxima. Por que a serotonina, o neurotransmissor responsável pela felicidade, também é o mais deletério para a saúde sexual? E para além da farmacologia, pessoas felizes na vida são mais infelizes no sexo? Eu não diria que a serotonina é o mais deletério para a saúde sexual. A serotonina, ela é o neurotransmissor do bem-estar, mas o bem-estar não vem só da serotonina, a noradrenalina também é importante. A dopamina é da expectativa. Se eu falar assim, Maria Clara,
amanhã você vai passear no parque e vai ter vacina para proteger. Essa expectativa que a gente cria é dopamina. Minha avó tinha uma frase que dizia assim: o melhor da festa é esperar por ela. Minha avó não sabia neurofarmacologia, mas hoje a gente sabe, a expectativa cria mais receptores e libera mais neurotransmissores do que o ato em si. Agora estamos vivendo esse mundo atípico, mas muitas mulheres comentam que elas passaram 2 anos preparando um casamento, e aí aquelas 4, 5 horas de festa, ela fala assim, nossa, mas era só isso, eu esperei tanto. E isso acontece com uma viagem, você imagina ir para Disney, ou para Veneza, ou para Sicília, ou para Austrália, e você fica sonhando a tua vida inteira, por exemplo, ir para Paris, e você compra livros e guias, e fala e pesquisa. Aí quando você chega, você fala assim, essa é a torre. Legal. Porque a expectativa te produz muitos receptores. A serotonina, ela tem que estar em níveis adequados, não só para sexo, mas como para sono, como para depressão, para tudo. Então, assim, ela não é deletéria, ela é importante, mas ela é importante junto com outras. Um inibidor da recaptação de serotonina, que é dado numa condição, por exemplo, de depressão, pode levar a prejuízos sexuais, mas vamos lembrar que a depressão exerce um peso muito forte nessa queixa de menor vontade ou de satisfação sexual. E eu diria, pessoas mais felizes são pessoas com equilíbrio de neurotransmissores e de hormônios. O sono é importantíssimo para esse bem-estar, tanto que já é sabido que pessoas privadas de sono têm maior chance de ter depressão e distimia. Então, uma vida feliz é um sono feliz e reverte numa sexualidade feliz. Muito esclarecedor. Do ponto de vista neurofisiológico, amor e sexo estão correlacionados? Tá parecendo música da Rita Lee, né? Eu diria que é diferente para o homem e para a mulher. Eu estou falando no organismo geneticamente feminino. As mulheres têm uma complexidade do repertório do amor muito importante para ela, e ela tem várias vertentes dentro desse conceito amor. Por exemplo, se ele mandou o WhatsApp de manhã, se ele foi carinhoso, se ele fez exatamente o que ela esperava, a mulher computa tudo isso no pacotinho amor. E se o pacotinho amor, ela tá bem, ela acaba revertendo isso com uma maior vontade do ato sexual. A satisfação aí é outra, que é o orgasmo. Nós temos várias classificações aí dentro desse setor. Para o homem, eles sabem dissociar isso de uma forma mais tranquila, eles separam muito bem o amor do sexo. Para a mulher, geralmente, tudo que eu falo em sexualidade é no geral, talvez mais frequente, porque há várias exceções e também particularidades. Mas para o homem é mais fácil separar essas duas entidades. Mas eu vou falar dos ratinhos, porque dos ratinhos a gente tira um pouco desses conceitos e dessa formação, a gente tem que lembrar que tem educação por trás da atividade sexual, dos pais, como as pessoas foram criadas. O ratinho, ele é assim, vocês viram que ele faz o ato sexual, e ele repete esse ato sexual muitas vezes, tanto que ele faz 3 a 4 ejaculações em 30 minutos. Pois é, pasmem. 3 a 4 é normal para um ratinho em 30 minutos, com a mesma fêmea. Aí, se você mantiver ele com a mesma fêmea, ele vai de 4, ele vai para 3, vai para 2, até que ele entra em exaustão sexual, ele fica deitado na gaiola, ele para, ele não quer fazer mais nada. Ele precisa de muitos minutos, que é o período refratário, a fêmea fica empurrando ele, ela quer o ato sexual e o ratinho lá parado. Depois de bons minutos, ele retoma e mesmo assim ele vai diminuindo o desempenho sexual. Se você coloca uma outra ratinha receptiva, tratada com hormônios, ele começa tudo de novo. Quantas vezes a gente trocar a ratinha, quantas vezes ele não entra em exaustão sexual? Isso mostra que a atividade sexual masculina dos ratinhos, cada vez que troca de parceira, ele recomeça. Uma vez um colega me falou assim, dá para você falar isso para minha esposa? Eu falei, não, eu te entrego o artigo científico e você lê para ela, porque é assim que a gente faz. O modelo animal não necessariamente explica toda a condição clínica, mas isso mostra que para os ratinhos tem a exaustão sexual, mas ela é renovada quando troca de parceira. Na rata, não. Entendi. Próxima pergunta.
Freud valorizou a relação sexual entre desejo sexual e sonhos na terapêutica das histerias. Um século depois, a neurociência encontrou, de fato, alguma correlação entre o sexo e o sonho? É assim, tanto faz se é para sexo ou para qualquer outro tema. O sonho tem relação com o nosso cotidiano. Reparem que vocês estão sonhando com máscara, aglomeração, com corrida, desespero, e tem vários estudos, tem mais de 300 estudos já saindo em relação a sono, sonhos e pandemias. Para uma pessoa que vai ter um bebê, ela começa a sonhar com o bebê, uma pessoa que vai casar, ela sonha com bem casado, com vestido, com a igreja, uma pessoa que vai viajar, ela sonha com o avião. Nós sonhamos com o nosso cotidiano, não precisa ser naquele dia, porque a gente tem uma desorganização das nossas memórias durante o sonho, e ele vai guardando em caixinhas dentro do hipocampo e outras áreas do cérebro. E em algum momento, a gente acorda no meio de um sonho e você flagra aquele sonho. Outro dia eu estava sonhando que meu noivo e meu enteado estavam indo para a Austrália, não me pergunte por que era a Austrália, eles estavam dentro do Finger, indo para o avião, estavam sem máscara, e eu corria no aeroporto para entregar uma caixa de máscaras. Olha como eu misturei as informações. Talvez alguma notícia sobre a Austrália, eles estão indo muito bem na Nova Zelândia em relação ao controle da pandemia. Assim, por algum momento eu misturei essas informações. Assim como vocês vão sonhar comigo. É fato, vocês vão sonhar comigo. A gente só vai lembrar de um sonho se a gente acordar no meio ou no final dele. A gente não vai lembrar 1h30 de sonhos por noite. Então, imagina acordar no café da manhã e falar assim, oi, Lucas, essa noite eu sonhei, e você relata 1h30. Não faz sentido o cérebro guardar isso daí. Então, ele põe de lado. A gente só vai lembrar aqueles sonhos que a gente acordou no meio. Logo, a gente não pode falar que tem essa correlação entre sexo e sonho. As pessoas que têm parassonias sexuais que eu falei, elas não necessariamente estavam sonhando, porque acontece fora do REM esse distúrbio de sono. E a ereção peniana, que os homens e as mulheres também têm ereção durante o REM, não tem relação com o conteúdo sexual. Tanto é que um bebezinho, quando ele nasce, se você tirar a fralda dele, você vai observar que ele tem ereção peniana. E ele não tem conteúdo erótico ou sensual para fazer isso. Então, a gente sonha com a inflação, o homem vai ter ereção peniana. Então, não existe essa relação. Está tendo ereção peniana porque está tendo um sonho, e as meninas fiquem tranquilas, não está sonhando com ninguém conhecido, nada. Ele pode estar sonhando com jogo de futebol, com campeonato paulista e tendo ereção peniana. Próxima pergunta. O cronotipo, por si só, tem relação com libido e disfunções sexuais, mesmo o indivíduo se sentindo bem em outros aspectos? Eu diria que, indiretamente, sim. Uma pessoa extremamente matutina, aquela pessoa que adora amanhã, 6 horas da manhã, tá acordado fazendo ginástica, essa pessoa vai ter menor motivação a 1h da manhã para fazer esse ato sexual. Um vespertino dominante, aquela pessoa que adora dormir às 4 horas da manhã, vai ter pouca vontade de um ato sexual às 6h30 da manhã. Então, tem uma relação indireta. O que é bom para o sexo é um sono de qualidade. Só que aí o casal tem que se encontrar no horário ideal. Imagina um vespertino que foi dormir às 4, uma pessoa que adora acordar às 6 horas da manhã. Então, assim, talvez não seja às 6 horas da manhã que é o ideal para o matutino, porque ele acorda super disposto, talvez no meio da tarde. O que é importante é o casal coincidir seus desejos. E essa conversa tem que ser franca, assim como o tratamento da apneia. Normalmente é a esposa que leva o marido para o médico falando assim, doutor, ele está roncando. Ele ronca muito. Aí ele acaba confessando, faz alguns anos que eu já estou com dificuldade de ter uma função erétil preservada, minha vontade está menor, eu acabei engordando, e aí vira todo aquele bolo de neve. Ótimo, obrigada. Os antipsicóticos atípicos atuam em receptores que aumentam o sono e em outros que diminuem a libido. Levando em conta que um sono melhor aumenta a libido, como essa contradição ocorre? E aí, parabéns para vocês para fazerem esse evento de neuropsicofarmacologia. Tem que saber muita neuropsicofarmacologia. Porque na hora que você mexe num comportamento que ocupa 1/3 das nossas vidas, chamado sono, você mexe com neurotransmissores. Na hora que você coloca um antipsicótico,
Você tem que pesar muito bem. Eu aproveito aqui e faço a recomendação de um professor maravilhoso, para mim o maior neuropsicofarmacologista que eu conheço, que é o professor José Carlos Fernandes Galdurós. E ele é uma pessoa que vocês podem conversar, e ele entende essa relação com o sono também, ele é um psiquiatra e tem esse conhecimento ímpar. O médico tem que pesar muito bem o que ele precisa ajustar em relação aos transtornos mentais, que podem ser paralelos aos distúrbios de sono. Só que, neste caso, talvez o antipsicótico tenha um peso maior para aquele paciente. Aí você vai deixar o sono em segundo plano, mas o ideal é que ele entenda de neuropsicofarmacologia para uma substância que mexa menos na arquitetura do sono. E aqui vale um lembrete, Michael Jackson estaria vivo se ele tivesse um bom médico do sono. Se ele tivesse um médico do sono que incorporasse medidas de higiene do sono, que um dia vocês me convidam, eu falo sobre esse tema, e incorporasse uma substância indutora de sono e não anestésico, Michael Jackson estava cantando isso, estava cantando aqui pra gente. Isso mostra que tem que se saber medicina do sono atrelada às outras especialidades dentro da medicina. Medicações que alteram a estrutura do sono, como os benzodiazepínicos, trazem prejuízo à função sexual? Sim, podem trazer. E aqui vale uma dica, os benzodiazepínicos, se estão sendo prescritos, são por médicos que não conhecem a arquitetura do sono. Porque hoje nós temos substâncias muito melhores, que nós chamamos de terceira geração, chamado droga Z. Por exemplo, zopiclone, zolpidem, são substâncias que alteram um pouco a arquitetura do sono. Lembra que eu falei 4 a 6 ciclos por sono, de noite, 1h30 de sonho REM por noite. A gente tem uma arquitetura ideal, que é uma cartilha. Você pode fazer algumas modificações. Uma noite com muito álcool, você suprime REM. Mas na noite seguinte, você não toma álcool, recupera aquele sono REM. Hoje, vocês têm uma prova, passar a noite em claro, não é muito inteligente. Porque aí, o que acontece? Vocês vão para a prova sem um sono consolidado que faz aquisição da informação, armazenamento dela e a evocação. Você vai para a prova, você fala assim, eu sei que eu sei, mas eu não me lembro. Porque não teve o sono para entrar aquela informação e você evocá-la na hora da chamada, que você quer da prova. Então, é importante o sono de qualidade. E os benzodiazepínicos não permitem uma arquitetura do sono normal. São drogas do passado. E o Brasil, infelizmente, foi campeão de prescrição de benzo por muito tempo. Hoje a gente tem substâncias muito melhores que não alteram a vida sexual. Houveram diversas tentativas de criar um Viagra feminino. E diversos medicamentos são utilizados de maneira off-label para esse fim. Quão longe estamos de oferecer soluções para essa falta de desejo? A indústria farmacêutica tem investido maciçamente nas mulheres. As mulheres são muito mais disciplinadas para procurar apoio médico para tratamento de queixas. Os homens relutam um pouco. Já que eu falei, a esposa que provoca para o marido buscar apoio, por exemplo, para ronco e apneia, porque ela não consegue dormir, porque uma que ela está preocupada com a apneia e uma que ela não consegue dormir pelo barulho do ronco. E aí, quando eles vão no consultório do médico, a médica ou o médico fala assim, tá, vocês estão aqui por quê? Ele fala assim, ela falou que sou eu, mas quem não dorme é ela. Eu durmo muito bem, eu durmo em todos os lugares. Se esse senhor está dormindo em todos os lugares, no sofá, no carro, na cama, sonolência excessiva diurna, é sinal que o sono não é de qualidade. Eu não posso ter sono nesse horário que eu estou falando com vocês, porque há vários fatores fisiológicos que me impedem de ter um sono agora, ainda que eu seja matutina dominante. Então, assim, a gente tem momentos adequados e um sono de qualidade faz você não ter resquício dele durante o dia, porque você não tem essa sonolência associada. Sabido disso, a indústria farmacêutica, seja para medicação indutora de sono, seja para sexualidade feminina, ela está atrás desse Viagra feminino. Acho até que pode ser o próprio Viagra, talvez com outras ações, mas lembrar que mulheres têm vários fatores que ela combina junto com essa sexualidade. Hoje já se usa Viagra, por exemplo, para aumentar a espessura do endométrio, porque ele aumenta a vascularização. Não necessariamente isso vai levar a mais desejo, mas aumenta o sangue naquela região. Então, assim, como a mulher tem mais fatores associados, eu acho que fica mais difícil de achar, mas com certeza a indústria está atrás, porque vai ser um mercado de muita venda.
Obrigada por esclarecer essa dúvida, professora. A próxima. As parafilias podem ser encaradas como patologias de gênese neurobiológica? Nesse caso, existem ferramentas terapêuticas, farmacológicas, psicológicas ou intervencionistas capazes de reverter o desejo? Se essa pergunta for em relação às parassonias sexuais que acontecem durante o sono, sim, há intervenções, como eu falei, privação de sono, uso de substâncias ilícitas e estresse favorecem as parassonias sexuais. Seja batida de carro, seja perder emprego, seja várias outras condições, e inclusive o nosso ritmo desajustado de ciclo claro-escuro, sono e vigília, favorece esses episódios. Essas pessoas que têm parassonias de forma geral, elas podem fazer algumas intervenções, não fazer uso dessas substâncias, ter um ciclo de sono-vigília extremamente regular, que vale para todo mundo, é que a gente não faz isso. Hoje a gente vai tentar dormir um pouquinho mais cedo que ontem, porque hoje é domingo. Mas amanhã a gente vai tentar dormir mais cedo, porque é segunda que vai para terça. Mas aí chega sexta-feira à noite, o que a gente faz? A gente solta a corda. E sábado, então, a gente não tem corda nenhuma. Esse desajuste de ritmo biológico é muito ruim. E para essas pessoas que têm parassonias, isso passa a ser pior. Então, pessoas têm que se policiar muito. Eu conheço uma pessoa jovem que tem parassonia sexual, e o que ele faz é uma vida extremamente regrada, para não ter consequências sobre a sua parceira. Como é o funcionamento neuroquímico de fantasias sexuais? Esse é um tema para a gente conversar um outro dia, 1 hora inteira, porque tem várias esferas, vertentes, mas o que eu posso dizer é assim, a neuroquímica do cérebro, seja para a fantasia sexual, seja para o ato sexual, seja para o sono, ela tem que ter uma equidade, ela tem que ter um equilíbrio. E as fantasias sexuais, elas podem ser extremamente benéficas para a vida conjugal, desde que essa fantasia seja dentro de um contexto de normalidade. Há várias situações fora dessa normalidade que esbarra na justiça. Aí já não é mais o equilíbrio de neurotransmissores que a gente espera. Mas fantasias saudáveis fazem bem desse contexto. E os neurotransmissores exercem uma participação sobre isso. Próxima pergunta. Na mania hipomania, no transtorno bipolar, existe uma menor necessidade de sono e também aumento na libido e muitas vezes. Existe uma relação direta de sono e função sexual nesses casos? Sim. Nesse caso de mania, a pessoa fica completamente em vigília, tendo poucos minutos de sono, uma alteração muito marcante do sistema nervoso central e pode levar à liberação de dopamina, favorecendo esse libido exagerado. Como é exagerado, não é fisiológico, ele é patológico. Na hora que se equilibra o sono, tanto que o sono é considerado um termômetro dentro do transtorno bipolar, que os familiares falam assim, nossa, ele estava dormindo 20 a 30 minutos na fase da mania, agora ele já está dormindo 1h10 em 24 horas. Você já sabe que a pessoa está indo para um nível de eutimia, e depois ela pode ficar eutímica ou ir para uma depressão. Esse ajuste é muito fino, o grupo lá de Porto Alegre, extremamente capaz, e eles são especialistas em transtorno bipolar. Mas sim, tem uma relação direta entre o sono e sexualidade nesses casos. Próxima pergunta. Como lembramos dos sonhos quando acordamos no meio deles, logo atrapalhamos o sono REM? É por isso que as pessoas que lembram mais de seus sonhos acordam mais cansadas? Essa afirmação não procede. As pessoas que lembram mais não necessariamente acordam mais cansadas. Mesmo porque você tem 90 minutos de sonho por noite. Você não acordou 90 vezes. Você acordou um ou outro momento, se é que acordou. A gente não acorda todos os episódios de sono REM. Se a pessoa está acordando cansada, não é porque ela acordou no REM, é porque ela não teve um sono de qualidade. Ela pode não ter apneia, mas ela pode ter uma hipopneia. Ela pode ser respiradora bucal, ela tem uma dificuldade respiratória, ela pode ter bruxismo, apertar, ranger os dentes, ela pode ter movimentos de pernas, elas podem ter arrastamento dos membros, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, ela pode ter N situações, são mais de 80 patologias do sono, que faz com que ela acorde cansada. Você acordar e falar assim, nossa, eu sonhei que
tinha vacina, e que a partir do mês que vem a gente ia começar a vacinar as pessoas, não faz a gente acordar cansado, tá? Então, assim, acordar no meio ou no final de um sonho não fragmenta teu sono, porque a gente tem muito mais minutos de REM para consolidar o nosso sono. Caramba, isso foi muito esclarecedor para mim, inclusive, que eu não tinha ideia disso. Como contornar os efeitos deletérios dos anticoncepcionais orais sobre a libido, tendo em vista seu importante papel na libertação sexual feminina? É verdade. É extremamente importante para as mulheres decidirem quando que elas querem ser mães, se é que elas querem ser mães. E muitos dos anticoncepcionais, eles têm um efeito negativo sobre o desejo da mulher. O que eu diria, assim, procurar um bom ginecologista, e quando eu falo um bom ginecologista, é aquele médico que estuda, que sabe o que tem na ciência, atualizado no PubMed, que é o nosso portal de revistas científicas do mundo inteiro. Há substâncias que não alteram, por exemplo, os anéis vaginais. Então, assim, tem que se fazer uma ponderação com esse médico especialista no tema, qual é o melhor hormônio a ser dado para essa mulher, tendo em vista que pode ter um prejuízo em relação à libido. Lembrar que também algumas mulheres têm enxaquecas, tem várias situações. E se realmente tiver um prejuízo marcante sobre o desejo, eu diria usar preservativo no masculino, porque aí a mulher está liberada de ter o seu desejo em níveis normais e não ter o efeito negativo dos anticoncepcionais, mas nem todos têm, nem todas as mulheres se queixam disso. Próxima pergunta. Sendo o orgasmo um evento sobretudo neurológico, pessoas com lesões medulares importantes, que perderam a sensibilidade genital, ainda podem sentir prazer sexual? Sim, elas podem, depende do nível da lesão medular. Tem pessoas com lesão medular que conseguem ejacular, tem outras que não. Depende quão alto é essa lesão. Tem um filme que eu sugiro vocês assistirem, que é Os Intocáveis, na versão francesa. E ele tem lesão medular e tem uma cena que ele pede para a pessoa fazer um carinho na orelha. Ele desenvolveu um outro ponto erógeno, já que ele não tinha sensibilidade da cintura para baixo. Então, assim, há várias formas. A sexualidade é muito mais do que o aparelho genital, somado com outro aparelho genital, seja homem, mulher, mulher, tanto faz. É importante que a sexualidade seja um contexto, a pessoa se sinta bem. E tem vários pontos no corpo que a mulher ou o homem tem que descobrir quais são esses pontos. Pode ser o braço, se o braço for prazeroso, que seja o braço. Assim como todos falam, muitos falam da orelha, uma pessoa pode não gostar da orelha. É importante que a sexualidade ela seja verbalizada para o outro indivíduo conhecer. Fica muito difícil essa caixinha secreta, você falar assim, eu não gosto que encoste na minha orelha, ainda que nos intocáveis, para ele era importante. Ele desenvolveu um ponto. Mas cada um de nós tem as suas particularidades, e aí que é tão difícil a sexualidade combinar duas pessoas, cada um com as suas ambições sexuais, com as suas fantasias, com as suas educações prévias, mas se verbalizar uma conversa franca, cada um no seu tom, no seu momento e na sua maturidade, a vida sexual pode ficar muito mais feliz para aqueles dois. Por que a ansiedade pode ter influência tanto na ejaculação precoce quanto na disfunção erétil, apesar da aparente contraditoriedade entre elas? Sim, olha que situação, ciclo vicioso. Não fique ansioso, porque senão você vai ter problemas sexuais, não fique ansioso. Só de pensar em não ficar ansioso, você já está ansioso, nervoso, e aí o que você faz? Você fecha o sangue. Não vai sangue, fica muito mais difícil para a mulher ter orgasmo e ter satisfação, e fica mais difícil para o homem ter ereção peniana. E quanto mais difícil fica, mais ansioso você fica na próxima. Então, assim, uma das formas que pode acontecer é assim, vamos dizer assim, um rapaz jovem vai sair com uma menina, ele está extremamente ansioso porque vai ter sua primeira relação com essa pessoa, tá? Seja homem, seja mulher. O que ele pode fazer é uma masturbação prévia. Porque aí ele se sente mais tranquilo em relação a isso, ele vai ter uma latência maior para ejacular na próxima e reduz a ansiedade porque ele teve um relaxamento com aquela masturbação. Essa é uma das formas. Se a ansiedade passa do ponto que eu chamaria de expectativa, quando a gente fala que vai viajar para Disney, a gente fala tem uma expectativa de uma grande viagem. Você não fala tem uma ansiedade de viajar para Disney, porque a gente diz que expectativa é coisa boa, ansiedade é coisa ruim. Então, assim, eu diria,
encurta a expectativa. Eu sei que eu vou falar algo extremamente clichê, mas assim, eu sou um pouco mais velha que vocês, né? Sei lá, uns 20 anos, me acho jovem. Mas na minha época a gente demorava mais para realizar o ato sexual, porque senão a gente tinha receio do que a sociedade ia falar, os pais, etc. Isso fazia com que a gente conhecesse mais a pessoa e diminuía a ansiedade. Essa história de encontrar, oi, tudo bem, como vai? Vamos? Você fala, não conheço nada dessa pessoa. O desejo não é uma caixinha mágica que se liga e desliga. Você tem que conhecer, você tem que criar um pouco de mistério para aquela situação. Ficar pensando, e quanto mais você pensa, mais vontade você tem. Tem um livro no Japão que eles falam, centenas de anos atrás, que um casal levava até 7 dias depois do casamento para ter o primeiro ato sexual, porque o homem era proibido de fazer isso, ele tinha que conhecer o corpo da sua mulher. E ele fazia isso até finalmente fazer a penetração. Isso mostra que esse tempo leva a uma redução da ansiedade. Agora, se a ansiedade realmente está atrapalhando muito, eu diria procure um especialista no tema para ajudar, seja uma intervenção comportamental ou farmacológica. As ereções noturnas associadas ao sono REM são necessariamente resultantes de sonhos eróticos? Existe uma explicação evolutiva para esse fenômeno? Não tem. Como eu falei, um bebezinho, ele na maternidade ele já tem ereção peniana, olha só, é a vida inteira, é uma das poucas coisas que não diminui com a idade. O homem vai ter 4 a 6 ereções penianas por noite, tendo um sono de qualidade, até o final da vida, o que diminui é a rigidez da ereção, mas a frequência não. A vantagem, uma explicação evolutiva. Há um pesquisador nos Estados Unidos que ele fala que seria um treinamento para o homem começar a ter essas ereções para um belo dia perpetuar a espécie jogando espermatozoides por aí, seria esse treino. Há uma hipótese que contradiz isso, por que ele teria que esperar 16, 18, 20 anos de treinamento para daí fazer esse espalhamento aí de espermatozoide? A gente não tem uma explicação muito concreta e completa, elucidativa até os dias de hoje, mas ela faz parte do sono REM para os homens e para as mulheres, e ela vem isso desde a época das cavernas. Próxima pergunta. As fantasias sexuais são determinadas pela cultura e sociedade ou pela anatomia e genética do indivíduo? Existem temas ou padrões de repetição nas fantasias, mesmo em culturas muito diferentes? Primeira parte eu sei responder, na segunda eu não sei responder. Eu acho que a repetição de fantasias em outras culturas, eu não conheço tantas culturas assim para dizer como que seria, por exemplo, no Oriente. Mas a cultura, ela exerce um fator muito forte sobre as fantasias. Tem culturas que não se faz nenhum afago, nenhuma demonstração de afetividade em público. É proibido. Sendo que no Brasil a gente não tem problema nenhum de andar de braços dados, dar um beijo, isso não tem problema. Então, assim, muito da cultura, ela é inserida nesse contexto sexual, assim como a família também exerce. Uma família mais liberal, os filhos são mais liberais em seus gestos e não tem problema, por exemplo, de trazer um namorado para casa e ficar de mãos dadas. Em outras famílias, isso é muito reservado. Eu diria, sim, tem um padrão. Em relação às outras culturas, eu não posso falar muito sobre isso. Ótimo. É possível induzir um orgasmo por meio de técnicas como a estimulação magnética transcraniana, modulando a atividade cerebral em regiões específicas do cérebro? Eu não tenho certeza, eu vi alguns relatos, mas eu não li os artigos que poderia, mas eu não tenho certeza. Eu teria que estudar melhor esse tema para falar isso para vocês. Tranquilo. A próxima. A integração de sexo e entorpecentes é documentada desde a antiguidade. Substâncias exógenas podem, de fato, maximizar o prazer em uma relação sexual? Depende da substância, sim, mas de forma aguda. A partir do momento que ela se torna de uso crônico, ela diminui. Por exemplo, a cocaína. A cocaína, na primeira vez cheirada, as pessoas dizem que elas sentem um orgasmo cerebral, que aquilo é muito melhor que uma relação sexual. Só que aí na segunda você precisa de mais
substância para produzir aquele efeito. E com o tempo passa a ser tão deletério que a pessoa fica incapacitada de sentir prazer, seja pelo efeito da droga, seja advindo de uma relação sexual. Ou seja, pode haver um efeito de potencialização pontual inicial e depois esse efeito, ele se reverte no contrário, ele piora. Entendi. Professora, essa foi a última pergunta. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, foi uma gentileza que nós ficamos muito felizes, né, de ter a senhora aqui no nosso simpósio. Mas é isso, muito obrigada mesmo. Maria Clara, muito obrigada pelo convite, obrigada por esse sorriso no domingo à noite. Lucas e todas aí, pessoas que participaram, eu me coloco à disposição, vocês têm meu e-mail, se a pessoa ficou com um pouco mais de reserva aí de fazer uma pergunta, me manda no e-mail, eu respondo. E queria parabenizar vocês, que não falei, pela coragem, porque poucas pessoas querem falar sobre esse tema, mais às vezes, né, tentar de forma escondida, não saber bem para quem perguntar. E assim, quando era uma palestra presencial, muitas vezes aconteceu de alguém na plateia levantar a mão e falar assim, eu conheço um primo que tem um compadre, e o compadre dele, uma vez me perguntou, mas eu não conheço a pessoa. E eu falo, então responde para o primo do seu compadre. Então, se a pessoa tem alguma reserva, pode me escrever, é um tema que eu falo, né, com tranquilidade, mais de 20 anos aí falando de sono e sexualidade, e o que eu não souber, com certeza, eu vou atrás do PubMed para tentar direcionar as respostas e as soluções para vocês. De novo, parabéns pela iniciativa, obrigada, uma ótima semana e saúde para todos, que a gente tenha logo uma vacina para a gente poder se encontrar e ver esse sorriso bonito da Maria Clara. Obrigada, professora. Tchau. Agora, um recado final. A gente vai ter a nossa próxima palestra, então teremos um intervalo. Por favor, não esqueçam de acompanhar com o link que está aqui na descrição do vídeo. Então, vocês já vão ser direcionados automaticamente para a próxima palestra. E é isso por enquanto. O check-in está aberto, então não esqueçam de preencher. Bom, gente?